Numa progressão geométrica, ou seja, PG, sabe-se que a soma do primeiro e segundo termo é igual a 15 e a soma do terceiro e o quarto termo é igual a 60. Encontre os quatro primeiros termos positivos e a soma dos primeiros 6 termos desta sequência. Aprender fácil. O exercício diz que o primeiro termo mais o segundo termo é igual a 15. Então teremos aqui o 1 mais o 2 igual a 15, que é a soma do primeiro e o segundo termo. E por outra também diz que o terceiro termo somado pelo quarto termo, isto é igual a 60. Então teremos aqui o 3 mais o 4 igual a 60. Lembrando que o termo geral de uma progressão geométrica é dada por AN igual a o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. A ordem do termo que se encontra a multiplicar a razão tem que somar pelo expoente para dar o n que se encontra no AN, ou seja, a ordem que se encontra no primeiro membro. Deste modo, precisamos ter o termo geral do segundo termo. Neste caso, então, teremos que colocar ali o 1 e podemos nos lembrar que o segundo termo, ou seja, o A2, é igual a A1 vezes a razão elevado a 1. Então, neste caso, o termo geral de A2 é igual a A1 vezes a razão elevado a 1. No lugar de U2 na nossa expressão, colocaremos U1 vezes R elevado a 1, quer dizer, este R é a nossa razão. E o passo a seguir, teremos que evidenciar o primeiro termo, que é o 1 para fora e a multiplicar pelo seu coeficiente, que é 1, e do outro lado mais o R, porque o U1 já saiu da expressão U1 vezes R, então ficamos com o 1 vezes 1 mais R, tudo isso dentro de parênteses, isto igual a 15, como já tínhamos aquela nossa expressão. E o passo a seguir, vamos ter que isolar o U1, que é o primeiro termo, e toda aquela expressão que se encontra dentro de parênteses, que é 1 mais R. Vamos ter que mover para o segundo membro a dividir toda aquela expressão que se encontra no segundo membro. E deste lado, desfazendo o U3, o termo geral de U3 fica o 1 vezes a razão ao quadrado. Temos ali a adicionar por o 4, que no caso teremos também que fazer o termo geral de U4, que é o 1 vezes R elevado a 3, isto tudo igual a 60. Tendo decomposto e tendo achado os termos gerais dos nossos termos que se encontram lá acima a se adicionarem, que é o 3, assim como o 4. Então, deste modo, teremos que evidenciar o primeiro termo com a razão de menor grau, neste caso, primeiro termo, que é o U1, a multiplicar pela razão de menor grau, que é o R ao quadrado. Isto a evidenciar para fora e ficamos lá dentro com 1 mais a razão. Se nós pudermos utilizar também a propriedade distributiva, teremos também a mesma expressão que se encontra no segundo passo. E deste modo, isto tudo era igual a 60. E nós dissemos, na verdade, que o 1 é igual a 15 sobre 1 mais a razão. Isto estava a multiplicar pela razão ao quadrado. E esta razão ao quadrado também multiplicava o 1 mais R, que se encontra dentro de parênteses, isso igual a 60. Se nós formos a perceber que na multiplicação desses todos os termos, temos ali, na verdade, no denominador e lá em cima, termos comuns. Vamos ter que cortar esses termos comuns e o resultado desta simplificação, o que nos restará será, na verdade, 15 R ao quadrado, isto tudo igual a 60. Então, ao passar disso, teremos que nos desfazer do 15, que no caso teremos que passá-lo para o segundo membro a dividir em forma de fração. Neste caso, daqui teremos que, na verdade, simplificar aquela fração, sabendo que 60 dividido por 15, isto irá nos dar 4, então R ao quadrado igual a 4. E daqui teremos que tirar a raiz nos dois membros, em que nós teremos ali R igual a raiz quadrada de 4, e nós sabemos, na verdade, que raiz quadrada de 4 é igual a 2, então R igual a 2. Daqui também percebemos que a nossa razão é igual a 2. Não terei a raiz negativa e positiva ao mesmo tempo, porque o exercício quer que nós encontremos os primeiros 4 termos positivos. Voltando para a nossa primeira equação, nós tínhamos ali o primeiro termo igual a 15 sobre 1 mais R, e nosso R já sabemos que é 2, então substituímos o 2 no lugar de R, e aqui vamos perceber que lá teremos 15 sobre 3, e 15 dividido por 3 vai nos dar
o 5. E deste modo conseguimos encontrar o nosso primeiro termo. Então, o nosso primeiro termo é igual a 5. Então, o 1 é igual a 5. Só que o nosso exercício nos pedia para que nós pudéssemos encontrar os primeiros 4 termos positivos. Então, se lembrando do termo geral do segundo termo, teremos ali, na verdade, o primeiro termo a multiplicar pela razão elevado a 1, que a nossa razão era 2, e o primeiro termo é 5, então o 2 igual a 5 vezes 2. Então, isto nos dará 10 como o segundo termo. Então, como é que nós podemos determinar o terceiro termo? Podemos determinar de duas maneiras. A primeira delas é de nós levarmos o segundo termo e multiplicarmos pela razão elevada a 1. Então, o segundo termo a multiplicar pela razão elevado a 1, que é o mesmo 2. A segunda forma é de nós levarmos o primeiro termo a multiplicarmos pela razão elevado a 2. Neste caso, temos o primeiro termo que é 5, então colocamos ali 5, que vai ter que multiplicar pela razão ao quadrado. Então, a razão elevado a 2. Isto tudo nos dará o mesmo resultado. 10 vezes 2 irá nos dar 20. 5 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. 4 vezes o 5 irá nos dar também 20. Então, você pode utilizar desta ou daquela maneira. E se formos a fazer uma comparação destes resultados que nós temos aqui, ou seja, destas multiplicações, vamos perceber que em toda parte também teremos o mesmo valor. Neste caso, 10 vezes 2 irá nos dar 20, mas também 5 vezes 2 elevado a 2, isso também irá nos dar 20. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. 4 vezes 5 ou 5 vezes 4 irá nos dar também 20, que no caso é o nosso terceiro termo. Vamos também encontrar aqui um quarto termo, que é o termo de ordem 4, que no caso temos o 4 igual. Também podemos encontrar o quarto termo multiplicando, né, levando o terceiro termo multiplicando pela razão elevado a 1. Ou então, neste caso, temos 20, que é o terceiro termo, vai multiplicar pela razão elevada a 1. Ou então pode ser o quê? Pode ser levarmos o segundo termo a multiplicarmos pela razão elevado a 2. Isto também irá valer. Ou então vamos pegar aqui o primeiro termo a multiplicar pela razão elevado a 3, ou seja, ao cubo. Então fica o primeiro termo vezes a razão ao cubo. E a outra é aquilo que eu já disse, que vamos multiplicar, né, o segundo termo vezes a razão elevada a 2. Também teremos o mesmo resultado. 20 vezes 2 irá nos dar 40. Então deste lado temos 5 vezes 2 elevado a 3 irá nos dar 8. 8 vezes 5 vai dar também 40. Deste lado temos 10 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. 4 vezes 10 também vai dar 40. Então tudo isto é a mesma coisa. E se você tiver dificuldades de perceber tudo isso que estou a informar-te, então você pode verificar, ou seja, pode checar as fórmulas gerais do segundo termo, do terceiro, assim como do quarto. Conhecendo que o nosso primeiro termo é 5, o segundo termo é 10, o terceiro termo é 20, o quarto termo e o último pedido no exercício é 40. Neste caso, sabendo na verdade ou conhecendo a sua razão, você terá como encontrar estes e mais termos que você for pedido em outros exercícios nas outras ocasiões. Agora vamos determinar a soma dos 6 primeiros termos da nossa progressão geométrica. Para determinarmos a soma dos 6 primeiros termos da nossa progressão geométrica é muito simples. É só nós podermos ali levar os 6 primeiros termos e podermos adicionar, teremos o seu respectivo valor. Mas, para não nos darmos maçada, se nós não conhecemos outros termos, então podemos utilizar a fórmula que facilita o nosso trabalho. Neste caso, a soma dos n termos de uma PG, ou seja, da progressão geométrica, é dada pela soma de n igual ao primeiro termo vezes o quociente, ou seja, a razão elevado à ordem dos termos pedido, menos 1, tudo isto sobre o quociente menos 1. Então, já que queremos determinar a soma dos 6 primeiros termos da nossa progressão geométrica, então teremos que levar o número 6 e substituirmos na nossa ordem n. No lugar de n, vamos colocar por 6 e o nosso primeiro termo, neste caso, nos lembramos que era 5, então no lugar de A1, 5, vezes a razão que nós tínhamos também lá no passado, que era 2. Então, 2 elevado a quem? A n, que é a ordem desses termos, neste caso que é 6. Então 2 elevado a 6 menos 1 sobre também de novo a mesma razão que é 2 menos o 1 também da fórmula.
Então, a soma dos 6 primeiros termos será igual a quem? Teremos ali 5 vezes o nosso 2 elevado a 6 irá nos dar 64, agora 64 menos 1 lá em cima, e a nossa subtração aqui no denominador está nos dar 1, então podemos desaparecer o denominador, ficamos então com 5 vezes 64 menos 1. Agora, a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual a 5 vezes, dentro de parênteses temos 64 menos 1, isso vai nos dar 63. Então, deste modo, temos 5 vezes 63, que é, de fato, a soma dos 6 primeiros termos. Então, para nós podermos nos desfazer deste cálculo, teremos que, de certa forma, representar 63 a multiplicar por 5. Vamos ter que levar o 5 a multiplicar por 3 e, ao mesmo tempo, também 5 a multiplicar por 6. Como é que isso funciona? 5 vezes 3 vai nos dar 15, então 5 e vai 1. 5 vezes 6 irá nos dar 30. Então, o 30 que nós teremos ali, vamos ter que adicionar por aquele 1 ali, isso vai nos dar 31. 1 mais 30 igual a 31. Então, este todo 31 vamos ter que transportar para este lado, então ficamos ali com 315. Então, a soma dos 6 primeiros termos é igual a 315. Então, são esses que correspondem à soma dos 6 primeiros termos. Então, este vídeo merece o seu like e o seu comentário, assim como a sua subscrição, caso seja novo no canal Aprender Fácil.